Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Stendai, eu sou da Ali Higiene. Eu estou aqui nesse primeiro programa da nossa série da Alia Talks. Dessa vez é para falar sobre evolução de higiene e limpeza num segmento muito especial, que é o de shopping centers. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que vem lá de Brasília, é o Léo Marques, da Max Clean. Léo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Satisfação estar aqui participando desse Alia Talks. Muito obrigado. Eu vou pedir, Léo, que você se apresente então para o pessoal, fala um pouquinho do Léo, quem é você e conta um pouquinho da Max Clean também. Bom, sou Leonardo Marques, sou fundador aqui, diretor da Max Clean, uma empresa que surgiu em 99 para atender esse mercado de higiene e limpeza profissional, atendendo os mais diversos segmentos. E também somos sócios fundadores da Alia, com grande orgulho, né? Essa associação que foi criada há mais de 5 anos atrás e que hoje já tem uma dimensão continental e que nos propicia sempre essa troca de experiências e esse grande crescimento como empresa. Legal, Léo, muito obrigado. E, Léo, a gente vai falar sobre shopping center. Eu sei que você tem vários clientes, atua já nesse segmento há bastante tempo, né? Conta um pouco pra gente como se comportou esse mercado nesse momento, se você já consegue perceber algumas mudanças em termos de números aí nesse segmento, agora nesse momento que a gente vive aí tentando essa retomada pós-pandemia? Então, Rodrigo, a gente tem aqui alguns shoppings na região que são nossos clientes, né, já há bastante tempo. Como todos os segmentos sofreram bastante, ficaram fechados durante um bom período e aos poucos, né, foram reabrindo com inúmeras limitações. Agora, aqui no Distrito Federal já está praticamente normal a questão dos horários e Goiás ainda tem algumas limitações. O que a gente vê é que as pessoas hoje, elas têm ido menos no shopping naturalmente, e existe ainda um medo, é um ponto de razoável aglomeração. A questão da praça de alimentações ainda é um ponto muito crítico, né? Está liberado somente para retirada, as pessoas não podem mais se alimentar lá. A gente percebe que as visitas aos shoppings são bem mais curtas, as pessoas vão lá especificamente para fazer alguma compra ou resolver alguma questão muito pontual, então o período de permanência dela no shopping é bem mais limitado. E aí, com isso, ela acaba que não usa o banheiro, a praça de alimentação ela não pode usar, a não ser que seja para retirar o alimento. E apesar de ter aumentado o consumo de produtos para higiene, por conta das preocupações com da pandemia, o consumo global diminuiu, justamente pelo público ter diminuído e o tempo dele no shopping ter diminuído. Uhum. Você mencionou, já percebe alguma mudança quando a gente olha do ponto de vista de produtos, né? Alguma mudança estatística nas vendas ou no tipo de produto? A quantidade, você acabou de falar que ainda está pequena, logo porque não tem um movimento muito grande. Mas você já percebe algum movimento no tipo de produto ou no volume que estava sendo adquirido? Hoje, o que acontece é que existe uma necessidade muito grande de comunicação. Então, as empresas, de modo geral, né, e os shoppings são sempre uma grande vitrine, uma grande referência, eles precisam do que mais do que limpar, está mostrando para o cliente, para o seu frequentador, que estão limpando e limpando de forma adequada. Uhum. Além disso, tem protocolos, né, que o governo de cada cidade, de cada estado, determinou para cada segmento que fosse cumprido para que pudesse ser feita a reabertura, né? Uhum. Então, você entende que hoje estão se usando produtos muito focados nesses protocolos e sistemas de limpeza em que o cliente possa estar vendo a limpeza sendo feita enquanto ele está presente no estabelecimento. Uhum. E, Léo, tem até um meme que viralizou aí no início da reabertura de shopping center, que ficou bastante visto, né, que mostravam num shopping center uma fila, chegava lá a mãe com a filha e a pessoa, né, que ficava na porta controlando se confundiu, passou o termômetro na mão da criança e borrifou álcool na cara da cliente, né? Isso, aliás, não foi o único caso, depois começou a aparecer outros, que mesma coisa que a gente vê. Isso, ou seja, teoricamente, seguindo alguns protocolos e aconteceu um engano. Quando a gente olha o protocolo sozinho, porque muito se fala só de protocolo hoje em dia, né? Qual que são os principais problemas que você vê quando a gente olha o protocolo individualmente só?
Infelizmente, esses protocolos foram feitos pelos governos locais e nem sempre houve um critério ou se ouviu os especialistas de cada segmento, tanto os especialistas dos estabelecimentos, ou seja, aqueles que conhecem a realidade do seu negócio, no caso dos administradores e gerentes operacionais de shopping, como nós, né, que somos os parceiros que contribuem aí para a efetiva limpeza dos shoppings. E aí você teve alguns exageros de alguma parte e alguma falha de outra. A coisa foi feita também de forma muito corrida, e aí a questão de treinamento é sempre muito importante. Então, por isso é que tem que ser sempre complementado com protocolos, e aí foi onde a Alia entrou, né, com o seu compromisso de levar ao mercado as melhores práticas, as melhores informações, aquilo que há de mais atual em termos globais, né, levando em consideração, inclusive, nossas parcerias com associações europeias e norte-americanas, para justamente montar um passo a passo do dia a dia de cada segmento de mercado para melhor atender esse momento em que vivemos. Mas boas práticas que a ideia é que continuem para sempre, porque só contribuem para a saúde das pessoas. Uhum. Ou seja, um protocolo ele é positivo, né? Porque no final das contas é importante ter uma medição de temperatura, a mão, né? A higienização das mãos, etc. Mas como você falou, nunca pode ser visto sozinho. Ele não pode, ele não é eficaz se você faz só isso. E sim, como você falou, aliás, o Léo participou muito ativamente da confecção dos programas de higiene e limpeza também, muito atuante também no segmento de academias, além de shopping center. E nesse segmento, né, Léo, como você acabou de falar, o protocolo é uma parte, porém você tem a parte, como você falou, treinamentos, né, a parte de processos e uma parte também de auditoria. Isso tudo é importante, né? Claro, é todo um ciclo, né? Você começa desde o diagnóstico, onde a gente manda nossos especialistas fazerem a apuração de cada setor, de cada realidade. Entenda que um shopping ele é como se fosse uma mini cidade. Aliás, existem shoppings que são maiores do que muitas pequenas cidades do país. Então, administrar isso é muito complexo. Existe uma operação de energia, de água, de limpeza, de segurança extremamente complexa. Uhum. Então, é importante ter parceiros especialistas que vão lá personalizar o seu processo de higiene e limpeza. Porque dentro de um shopping você tem vários segmentos, como você mencionou, academias, cinemas, restaurantes, tem casos, né, supermercados, escolas. Então, quer dizer, ele engloba uma série de segmentos dentro de um só local, um volume muito grande de pessoas, né, indo e vindo o tempo todo. Então, é fundamental cumprir todo esse programa que começa com esse diagnóstico inicial, a montar uma proposta adequada, fazer uma apresentação, um teste, adequações, treinamento, reciclagem e acompanhamento para poder fazer sempre a validação, porque a gente sabe, se você não ficar ali fazendo uma auditoria recorrente, as pessoas acabam deixando de fazer da forma correta aquilo que foi o combinado. Uhum. Legal, você mencionou alguns personagens, né? Tem o agente de limpeza, tem o próprio usuário do shopping center, né? A administração do shopping center. Nesse momento, quem que você acha que é o personagem mais importante? Não, com certeza o colaborador da limpeza é a pessoa que põe a mão na massa. Então, ele é que tem que ser o nosso foco principal de treinamento. Uhum. A gente sempre procura desenvolver linhas de produtos, inclusive, e treinamentos e metodologias que sejam extremamente didáticos. Afinal, estamos lidando com uma mão de obra com baixo nível de escolaridade, com um turnover razoavelmente alto, então a gente tem que ter programas que sejam constantes de aprendizado e melhoria e auditoria. Uhum. E, Léo, na sua opinião, qual que é essas principais áreas de atenção de higienização e limpeza num shopping center e se isso mudou um pouco depois desse período aí de pandemia? Até porque, e aí eu já emendo com uma segunda pergunta, né, sobre as áreas, uma coisa
que a gente percebe no shopping center. Antigamente a limpeza era quase que ficava um pouco invisível, né? Você acha que se planejava a limpeza de forma que ficasse o mais discreta possível, e isso de cara me parece que é uma coisa que mudou, não? Claro. Então, as áreas críticas, elas continuam as mesmas, porque a preocupação sempre foi a higiene e a saúde das pessoas, né? Então, assim, óbvio, banheiros, né, e vestiários, você tem a praça de alimentação e todos aqueles outros locais onde os usuários encostam, né? Então, você tem ali os corrimões, escada rolante, elevador, além dos bastidores, onde são as câmaras de armazenamento de lixo, né, que são grandes focos de contaminação. Então, quer dizer, as áreas são as mesmas, o protocolo é um pouco mais rígido pela questão da frequência e a garantia que está sendo feito correto, mas o resultado final que se espera é sempre o mesmo. O que mudou, como você mencionou, é que antes se buscava uma forma de se manter aquele ambiente sempre limpo e higienizado, de uma forma quase que invisível. Então, o shopping se programava para poder fazer todas essas higienizações naqueles momentos em que o shopping estava vazio, mas, lógico, tem coisas que tem que acontecer ao longo do dia, não tem como se dar um intervalo tão grande, mas sempre de uma forma mais discreta. Hoje não, hoje se investe muito na comunicação e na presença das pessoas, né, devidamente equipadas para poderem estar higienizando, limpando, mostrando para o seu cliente, para o seu frequentador, que aquele estabelecimento tem uma preocupação muito grande em manter o ambiente sempre higienizado. Uhum. Além disso, existe uma preocupação maior de conscientização, que vão além das atribuições iniciais do shopping, como divulgar o uso de máscara, o distanciamento, né? Todas aquelas precauções que são preconizadas pela OMS e que o shopping ajuda a propagá-las, divulgando, colocando materiais de marketing informativos espalhados pelos corredores. Então isso é uma coisa interessante, ou seja, esse papel educativo do shopping parece que é uma coisa que mudou, né? Então um papel mais ativo os shopping centers, então, né? Aquela história, tentando ver um lado bom de tudo, eu acho que essa pandemia ela vai nos deixar um bom aprendizado e uma evolução nos nossos hábitos, né, de higiene pessoal e de limpeza. A gente começou lá naquela primeira gripe suína, até então não se usava a figura do álcool gel. E aí começou a se usar, foi aumentando o consumo, agora, né, virou uma coisa que mais que rotineira, mas fomos além, né? Hoje existe uma preocupação muito grande em se manter as superfícies sempre higienizadas. Existem pesquisas que comprovam que o vírus pode ficar até 28 dias ativo em cima de uma superfície. Então, a gente percebe que não adianta só higienizar as mãos. A gente começa pela higienização das mãos, que é sempre o mais importante, mas sempre você ter à mão produtos, equipamentos, que você consiga higienizar a superfície em que você está tocando, né, com frequência, para que não ocorra a contaminação cruzada. Então, é muito importante a gente dar esses passos evolutivos, e eu acho que os shoppings, por serem organizações, né, de alta complexidade e que têm uma estrutura operacional bem capaz e grande, de estarem divulgando isso e estar deixando à mão das pessoas todo esse material para essa higienização de superfície, além do que já existe para a higienização das mãos. Uhum. E essa é uma coisa interessante que você citou, que algumas mudanças que vieram para ficar, tem certas coisas que a gente não se dá conta a partir do momento que acontece. Por exemplo, eu estava vendo um segmento de restaurantes, que agora faz parte do protocolo, buffets, né, por quilo, que você usa a luva, né, para se servir dos talheres. E eu nunca me dei conta que realmente antes da pandemia, quando ninguém usava luva, o talher é praticamente uma maçaneta, né? Que passa lá centenas de pessoas, põe a mão, se serve, e agora que você usando a luva, você percebe que é um tipo de coisa que raramente vai voltar ao que era antes. A pessoa começa a ter essa consciência, né? Que, poxa, eu estou pegando numa maçaneta e estou me servindo praticamente com a maçaneta, né? Que todo mundo põe a mão. Né? Rodrigo, a máscara era algo que no Brasil, mesmo no início da pandemia, as pessoas custaram a criar o hábito de uso, né? Uhum. Você se sentia envergonhado, parecia que você era um estranho, um maluco quando você saía de máscara na rua.
Ao contrário do que a gente já vê há muitos anos em países asiáticos, onde existe um respeito muito grande pelo próximo. E hoje não, hoje é o contrário, né? Quer dizer, além da multa que muitos municípios aplicam, você se sente mal se você sai na rua sem a máscara e as pessoas vão te olhar feio, porque entendem que, né, você precisa respeitar o espaço do próximo. Uhum. Muito bem. E o shopping acaba sendo um ambiente, como você falou no começo, que ele centraliza um pouco de tudo, né? Porque tem a parte de alimentação, tem a parte das lojas, tem... Bom, cinemas. Os cinemas já reabriram em Brasília? Não, ainda não. Ainda não. Mas Só tem... os drive-ins, né? Mas os cinemas ainda... Tá, e uma parte bem importante que vai ser justamente essa parte também de conscientização, de educação, quando começar a reabrir cinemas, que são um polo de atração de muita gente, né? O cinema, por si só, também já tem um protocolo específico de higienização que tem que ser seguido pelo o fato de ser fechado, né? Uma alta concentração de pessoas, né? Uma troca constante, né? Teoricamente, a cada 2 horas e meia, você entra e sai muita gente. E então tem que ter toda uma preocupação no manuseio dos alimentos, dos óculos 3D, da higienização dos corredores, das poltronas, além das medidas protetivas de distanciamento social, né, e de máscara. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta bem técnica sobre um produto muito específico que, pelo alto volume de pessoas que circulam no shopping center, normalmente é muito popular. Você vê isso em vários shopping centers, que é aquele secador de mão do banheiro de ar, a ar, né? Eu sei que tem alguns problemas, né? Eu queria que você falasse um pouco na sua visão sobre os problemas e até sobre o desafio. Se você vê que isso é uma coisa que vai ser trocada para outro modelo e até do ponto de vista de custos para um shopping center e até eficácia. Como que você vê essa questão desse produto específico? Essa questão do secador de mão é uma questão antiga, né? Antes até da pandemia, existem diversos estudos, né, em países europeus, no próprio Brasil, que demonstram claramente que o secador ele espalha os micro-organismos, né? Então, ao invés dele estar contribuindo para o processo da higiene pessoal das pessoas, ele está piorando, porque é sabido de todos que os micro-organismos estão no ar, num banheiro principalmente, você tem, né, uma enormidade de micro-organismos flutuando, e ali, após o uso do banheiro, você vai fazer a higienização de sua mão, vai usar um sabonete que vai garantir a limpeza e na hora de secar a mão, você vai estar propagando tudo aquilo que está no ar e espalhando, inclusive aspirando aquele ar que sobe. Sem contar aquelas outras questões indiretas, onde você, a mão molhada, né, pingando até o secador ou ao redor do secador, aquilo ali vira um foco de contaminação, né, porque tudo que o micro-organismo mais gosta é umidade e calor, que é o que está presente ali. Você aumenta a sujeira, o usuário fica extremamente insatisfeito, geralmente sai com a mão molhada ou usa um papel higiênico. Então, se você ficar na porta de um banheiro que tem secador de mão, a primeira coisa que você vai ver é a pessoa sempre saindo do banheiro com a mão, passando a mão na calça. E tudo isso só vai virando uma bola de neve, de insatisfação e de foco de contaminação. Eu entendo a necessidade, né, de controle de custo, é uma luta diária, né, constante de todas as empresas, e essa promessa do secador, né, que, né, com um custo razoavelmente baixo de energia, e você deixa de gerar o consumo de papel toalha, mas há um custo muito alto. E há vários outros custos indiretos que, no final, a diferença não fica tão grande. Então, o ideal é sempre buscar parceiros que tenham um sistema de papel toalha inteligente, que funcione bem e que você tenha um custo controlado, onde você saiba o que esperar no final do mês de forma inteligente, mas de forma que você não prejudique a saúde das pessoas. Essa é uma mudança, você tem visto isso no shopping center, ou você acredita que é uma transição que vai ocorrer? Olha, sinceramente, ainda nos grandes shoppings que temos aqui, que estão com secador de mão, ainda não vimos essa mudança. Eu percebi essa mudança em alguns estabelecimentos menores,
né, em alguns setores, e a gente percebeu que estão tirando o secador e estão voltando para o sistema tradicional. Né? A academia mesmo, tem algumas redes aqui, redes nacionais que a gente atende, que estão presentes na nossa região. Eles já mudaram todo o esquema, tiraram o secador do banheiro, colocaram o papel toalha bobina no banheiro. Antes usavam aqueles panos descartáveis na área dos equipamentos, né? Na área da musculação, da ginástica. Tiraram esses panos, colocaram o papel interfolhado, né? Dentro do conceito em que tudo tem que ser descartável. Né? E tudo tem que ser usado de forma inteligente, mas com um propósito de preservar a saúde das pessoas. Imagina, você vai para uma academia para gerar saúde e você não pode sair de lá doente, né? Não seria um contrassenso. Legal. Léo, para a gente resumir essa nossa conversa, como que você vê o futuro de limpeza para esse segmento, o futuro de higienização e limpeza nesse segmento específico? O que você vê como principais tendências e principais mudanças? Olha, a primeira mudança, essa mudança que já está acontecendo, é essa questão da comunicação, né? Acho que mais do que fazer, você tem que mostrar que se faz. Então, a preocupação muito grande em deixar claro, em deixar à vista de todos aquilo que está sendo feito, para que o consumidor se sinta tranquilo, se sinta confortável a estar voltando no shopping, né, com sua família, para poder ter um convívio saudável. Além disso, existem outras tendências que já vinham acontecendo e que são aceleradas nesses momentos, que é o investimento maior em equipamentos, em acessórios, que garantam uma limpeza mais eficaz, com menos erros, né, o erro humano. Então, hoje, além dos equipamentos dessas autolavadoras tradicionais, já existem aquelas robotizadas com sensores que são operadas automaticamente, né, sem a necessidade de usuário, que estão ali rodando pelo shopping ou pelo aeroporto autonomamente. Então, isso acho que é uma tendência que tende a crescer, que já lá fora já está bem propagada, no Brasil você já começa a ver em alguns locais de maior fluxo. E na questão de produtos, eu acho que os produtos que você consiga garantir em um só processo a limpeza e a desinfecção, para que você não corra o risco do processo não ser bem realizado. Então, produtos que tenham um alto poder de eficácia, que alcancem o seu objetivo de desinfecção em menos tempo e com bons resultados. Né? E aí você tem um destaque para o peróxido, existem inúmeras outras formulações, mas o princípio ativo que a gente sente que é o de maior tendência é o peróxido, né? Que ele acaba sendo um bom limpador, ele dá um bom resultado de limpeza na aparência, mas principalmente ele também garante a desinfecção no mesmo tempo que já está sendo feita a limpeza. Então eu acho que essas são as principais tendências aí para o segmento. Legal. Léo, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo. Muito obrigado aí pelas essas informações relativas ao Shopping Center. Muito sucesso aí para vocês aí em Brasília, que continue aí ajudando bastante, não só o segmento de shopping, né, como o mercado em geral, e assumindo cada vez mais esse papel de destaque aí na higienização e na limpeza. E obrigado a vocês também que nos assistem. Não percam, amanhã tem mais 2 segmentos que a gente vai falar, dando sequência à nossa série aí de conversas do Elia Talks. E não perca, ficamos por aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos. Estamos aqui à disposição. Valeu.